Senador Otto, meus colegas, relator Marcelo Castro, que tem cuidado dessa reforma eleitoral, não só através dessa PEC, mas da própria reforma do Código. Sei que é um trabalho a que o senhor tem se dedicado com muito afinco, e é um trabalho que realmente interessa não só a todos aqui, né, mas interessa aos eleitores, sobretudo, né? Interessa também àqueles que no futuro vão se candidatar. Eu quero partir das nossas convergências e fico muito feliz, porque acho que o fim da reeleição aos cargos majoritários, com exceção do Senado Federal, é uma convergência, deixando isso bem claro, porque aí a gente pode passar para aquilo que eu acho que a gente poderia discutir, senador Marcelo Castro. Sobretudo, o primeiro ponto que eu vou deixar para o senador Rogério Marinho, porque é uma emenda dele, mas aqui a minha ideia é a reflexão. Eu vou pedir vistas, mas para que a gente possa tentar discutir nesse período, e até se puder prosseguir aqui essa discussão, senador, porque a partir da nossa convergência agora é só a gente encaixar aí melhor, fazer os ajustes e tentar chegar a um consenso sobre outras questões que podem não ser um cavalo de batalha, mas eu acho que a aperfeiçoaria, nessa linha que o senador Marcelo Castro vem seguindo, aperfeiçoaria ainda mais esses ajustes no processo eleitoral. O fim da reeleição é fato. Mas, a partir de quando? Eu sei que o senador Marcelo Castro, inclusive nas disposições transitórias, teve cuidado de fazer toda uma regra de transição até 2034, né? Mas, pelo menos para os cargos de presidente e para o cargo de governador dos estados, essa regra de transição, por que não aplicá-la já a partir de 2026? E aí deixando os prefeitos para uma regra de transição mais longa, para não interferir naturalmente nos mandatos atuais. Esse é um primeiro ponto que eu coloco para reflexão. Eu não quero nem ter opinião formada sobre isso. Eu quero ouvir, quero discutir, mas me parece que se a nossa convergência é o fim da reeleição, e se pode ser imediato já para presidente e para governador, por que não? Coloco aqui. A segunda questão é com relação a uma emenda minha, do senador Girão, na verdade, que eu dou o apoio e fiz o destaque, com relação ao mandato dos senadores. Está se optando por um mandato que é o dobro do mandato dos deputados federais, mesmo já estendido de 4 para 5 anos, e o dobro do mandato dos demais cargos majoritários, o governador e de presidente da República, assim como prefeitos, e que serão de 5 anos. O que eu acho certo, essa é outra convergência. Mandatos de 5 anos são uma convergência também aqui. Mas o do senador para 10, eu sei que é preciso fazer uma transição para poder adequar. A gente tem 1/3 eleito agora recentemente, tem 2/3 que vão para a eleição no ano que vem. Sou a favor de 3 senadores e sou a favor da unificação geral das eleições, o que é outra convergência que nós temos aqui, mas eu queria colocar em discussão esse mandato de 10 anos. E eu sei aqui, muitos vão dizer, não, mas é o Senado Federal, é a casa mais alta, sempre teve um prazo maior de mandato para poder pegar dois governos, né? Geralmente, essa é um fundamento, eu reconheço, né? Mas, até pela minha experiência aqui, eu assumi o meu mandato depois do óbito senador Harold, a partir do seu quase 2º ano de mandato, né? Eu estou aqui, vou ficar aqui por 6 anos, senador Girão. Eu vou ser muito sincero, me parece, já 8 anos já me parece um tempo bem exagerado. Um mandato de 10 anos, eu escutei de um senador amigo que falou, não, eu vou me candidatar na próxima, eu quero 10 anos. E aí eu perguntei, e faço a pergunta a todos aqui, e se perder? Está fora da política? Porque quem é que vai esperar mais 10 anos por uma outra eleição? Então, a gente não pode pensar só na vitória e nem tanto não pode pensar também no interesse próprio. A gente tem que pensar no interesse do país. E se for pensar também no interesse próprio, não que eu faça de forma alguma, mas
As chances de ganhar e de perder, eu diria que para o Senado Federal as chances de perder são maiores do que de ganhar. E aí, a pessoa vai ficar 10 anos afastada, o segundo colocado, né? Ou numa eleição de 3 senadores, o quarto colocado. Ele vai ficar 10 anos afastado? 10 anos afastado da política? Ou ele vai concorrer para 5 anos depois para ser governador e prefeito e largar o cargo, e a gente vai ter o mesmo problema, largar o cargo para vir depois de 5 anos a senador, né? Então, eu coloco essa reflexão, por que na transição para adequar e para ter a unificação, que é uma convergência nossa, por que estamos estendendo para 10 anos e não reduzindo para 5, igualando todos em 5 anos e deixando que a Casa Alta ela faça o seu papel de casa revisora dentro do prazo dos mandatos coincidentes? Acho que essa proposta seria, para o eleitor, inclusive, muito mais razoável. Para o rodízio, a renovação dos mandatos, das ideias, das cabeças, de 5 em 5 e não de 10 em 10 no Senado, seria muito positivo. E acho, e aí eu olho o copo meio vazio, pode ser, mas eu olho pela ótica inversa, e acho, não só que 10 anos é muito para um senador, já acho que 8 é bastante, mas eu acho que o prazo de 5 anos, para aquele que perderá a eleição, permite a ele, em 5 anos, trabalhar as suas bases, a sua atuação política, para que ele possa, 5 anos depois, se candidatar. A gente não pode olhar só para aqueles que vão ganhar, e que maravilha, vou ficar 10 anos aqui. Eu acho que a gente tem que olhar na renovação política, no rodízio e na redução do mandato do senador para 5 anos. Essas duas questões eu coloco aqui, e inclusive coloco igualando. Eu acho que, já que a gente quer unificar, vamos eleger 3 senadores de 5 em 5 anos de uma vez só. E não 1/3 aqui, e no 5, 2/3 depois. Deixando bem clara a minha posição, que é a da minha emenda. De 5 em 5 anos, eleição para 3 senadores, para o mandato de 5 anos. Eu coloco essas duas questões do marco, para iniciar para governador e presidente, que vou deixar o senador Rogério Marinho, cuja emenda é dele, e a emenda do senador Girão, que eu destaquei, para reflexão, porque ao invés de aumentar para 10 anos, não seria melhor reduzir para 5 anos e igualar o mandato de todos em 5 anos? Com a palavra o senador Sérgio Moro. O meu pedido de vista já encaminhado. O pedido de vista já está anotado, a vista coletiva, para apreciação na outra reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Senador